Senhor, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Natanael Frásio, a toda a sua equipe e diretoria, pastor Robson, pastor Leandro, meu muito obrigado. Aos demais amigos que aqui estão, pastor Delcio, sua esposa. Estou acompanhado da minha digníssima esposa, Silvia Fonseca, a mulher mais bonita do mundo, a mulher da minha mocidade, né? Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Vejo aqui alguns amigos que já conheço há bastante tempo e fico feliz em revê-los aqui. Alguns vizinhos, né? Eu moro aqui no 100 e bem perto da igreja, né? Oh, meu Deus do céu. Oh, mistério, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu faço parte do Ministério de Todos os Santos, na pessoa do meu pastor Célio Teixeira Jorge, a quem hoje pela tarde conversei com ele, e assim, não só ele como o pastor Samuel, também deixou um abraço a toda a direção nessa igreja, ao pastor Natanael, aos demais obreiros. Deus venha continuar abençoando esse ministério. Peço a você, meu amado irmão, que abra sua Bíblia, no segundo livro das Crônicas de Israel. Prometo aos irmãos que eu não vou demorar muito, né? Vou ser bem breve, mas eu sei daquilo que Deus tem. Tenho orado a Deus, e hoje pela tarde Deus tem confirmado esta palavra, e através da vida dos irmãos que aqui tiveram a oportunidade, como Deus falou. Louvado seja o nome do Senhor. Verso de número 20, diz assim, do segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Pode assentar em nome de Jesus. A vida deste homem chamado Josafá, o rei de Judá, é uma história que ela vai se entrelaçando entre alguns assuntos um pouco até mesmo polêmico. Josafá, filho de Asa, ele vai começar a reinar em Judá, e a Bíblia diz que ele vai começar a colocar em ordem algumas coisas. Ele vai ensinar ou procurar que os seus discípulos, ou os homens que assim viviam com ele e trabalhavam com ele no reino, a ensinarem a palavra do Senhor. Ele vai até mesmo fazer com que eles vão de cidade em cidade, e eles comecem a ensinar a lei do Senhor. A Bíblia diz que o temor, o terror, se torna tão grande entre os vizinhos, ali em volta de Judá, que houve um temor tão grande devido a isso. Ele vai pegar, vai tirar os altos, ele vai derrubar os bosques, ele vai começar o seu reino de uma forma muito linda. Ele vai se fortificar, vai fortificar Judá, ele vai fazer que o povo volte a adorar ao nome do Senhor, ele vai fazer que o povo sinta esta alegria de estar na presença de Deus. Só que no capítulo de número 19, ele vai tomar agora uma atitude que para muitos é uma atitude errada. Ele vai pegar o seu filho, vai casar ele com a filha de Acabe. E o interessante é que no capítulo número 19, ele vai ir visitar este rei. Chegando lá, este rei vai fazer um banquete, vai o persuadir e vai fazer com ele vá à guerra. E o interessante é que, para ele ir à guerra, alguns dos profetas que assim foram levantados por Acabe, e aqui Deus falou tremendamente isso comigo, que eles vão começar a profetizar que o rei poderia subir à guerra e venceria. O interessante é que mesmo Josafá, eu acredito que Josafá, naquele momento, ele vai se lembrar das coisas de Deus, mesmo fazendo uma união que não era uma união de Deus, ele vai lembrar, será que acabou os profetas deste lugar?
Será que acabou-se todos os profetas? Para quem entende e conhece a voz de Deus, sabe muito bem o lugar que às vezes nós entramos, ou entramos em algumas situações que não eram para nós estarmos ali. Ele está numa situação que ele vai ver todo mundo profetizar. Vai que é benção, vai ser vitória. Os sírios vão ser derrotados, rei. O interessante é que isso parece que vai mexer com ele, vai perguntar, não tem mais ninguém? Será que não tem nenhum profeta aqui neste lugar? O interessante é que o rei ele vai lembrar, tem sim. Só que este, chamado Micaías, todas as vezes que ele profetiza contra mim, são palavras duras. Eu imagino o rei, ele mesmo dizendo para aquele povo, este homem é um homem que ele não se envolve com as coisas daqui deste lugar. É um homem separado por Deus, porque todas as vezes que ele profetiza é coisa dura, é coisa que não me agrada. E para quem está errado, ouvir uma mensagem dura de alguém que é cheio de Deus é muito ruim. Eu acredito que este rei vivia totalmente errado. Quem era Acabe? Acabe era um homem que se casou com Jezabel e todos sabem que tudo que ele fazia era coisa horrível aos olhos do Senhor. Eu acredito que Micaías, muitas das vezes, pastor Leandro, chegou para ele, olha, conserta a tua casa, bota a tua vida em ordem, entra, sabe, no lugar aonde que Deus te levantou e faz com que o povo volte a adorar a Deus. Eu acredito que muitas das vezes Micaías estava orando e o Senhor entregar a ele uma revelação. Olha, vá até Acabe e diga a ele, ei homem, coloca tudo no devido lugar, coloca, aleluia, coloca este lugar certo, porque eu não estou se agradando de algumas atitudes. E o interessante é que agora Acabe, quando ouve, talvez uma dessas profecias, ele leva para o seu coração. Que quem ouve uma profecia de Deus, se não for cheio de Deus e entender que é Deus corrigindo alguém, ele vai levar para o coração, e Acabe levou para o coração. O texto diz que ele fala, esse homem só levanta contra mim e fala coisas horríveis. Só que Josafá aqui, ele sabia e conhecia a voz de Deus. O texto diz que ele vai pegar este homem, vai mandar alguns mensageiros lá na casa do homem de Deus. E quando chega lá, os homens falam, olha, o negócio é o seguinte, cerca de 400 profetas profetizaram que o povo subiria, o rei subiria e ganharia esta guerra. Não vai inventar história lá quando vocês chegar. Só que quem é cheio de Deus entende as coisas que são de Deus. O texto diz que ele fala, sei quem sou eu só vou falar aquilo que Deus mandar eu falar. Ele está dizendo, ei, fique tranquilo, aquilo que não for de Deus eu não vou falar, mas se Deus me entregar, eu vou entregar para aquele rei. Tu vai subir, tu vai morrer, de lá tu não volta. Oh, aleluias. Ele chega e fala isso. Quando chega à frente dos reis, eles prepararam, sabe, ali as cadeiras dos reis, era algo até preparado, o povo ali na frente, e mandou chamar Micaías. Micaías vai chegar e vai dizer, olha, pode subir, pode ir para a guerra, que a vitória é certa. O rei, bem entendido, fala, eu não falei? Eu não falei que ele era abusado? O texto diz que ele vai então começar a falar, olha, eu vi Israel disperso pelos montes, espalhado como ovelhas que não têm pastor. E o interessante é quando ele começa a profetizar, ele mesmo diz, olha rei, tu vai subir e tu vai morrer. Parece que aquilo mexeu tanto com a vida do rei, que ele vai pegar alguns homens e vai falar, prende ele, dá pão de amargura e água de amargura para ele. Porque eu vou para a guerra e ele vai ficar preso até eu voltar. Só que o interessante é que Micaías, ele volta para a palavra e diz, olha, se não for Deus, tu vai voltar tranquilo, mas se for Deus, tu não volta de lá, não. Passa-se o tempo, a guerra começa a crescer, Deus dá livramento a Josafá, que se misturou com quem não tinha que se misturar, se envolveu com quem não tinha que se envolver, fez união que não era para ter feito. A Bíblia diz que quando ele ia morrer, Deus dá o livramento, ele dá um grito ao Senhor, e Deus dá livramento e escapa a Josafá. A Bíblia fala que ele vai voltar agora. Agora o homem já volta diferente. Eu acredito que Josafá, por dentro,
da sua volta, ele estava todo triste. Meu Deus, onde foi que eu se meti? Para onde que eu fui que não era para me ter ido? Que situação que eu me envolvi que não era para mim se envolver? A Bíblia diz que Deus vai levantar Jeú e vai o repreender. Quando Jeú repreende, praticamente está dizendo, olha, isso aí é só um sinal daquilo que Deus vai fazer. E Deus liberou que um povo se juntasse para ir se levantar contra Josafá. Todas as vezes que nós fazemos uniões, ou união que não é de Deus, automaticamente alguma coisa vai chegar. Que isso, pastor? Todas as vezes que nós fazemos coisas que não são de Deus, Deus automaticamente, ele libera e deixa acontecer algumas coisas na nossa vida. Você quer ver? Cartão de crédito. Isso é bem comum, né? Uma hora a conta chega. Não é assim? Quem gosta de gastar é uma maravilha, né? Outro dia até minha esposa me repreendeu. Vai devagar no cartão. Passa, mas uma hora a conta chega. E na vida de Josafá não foi diferente. Josafá, ele achou que nada ia acontecer, só que agora houve, sabe, uma união de alguns contra a vida de Josafá. Mas mesmo assim, Deus, ele é fiel. Mesmo assim, Deus dá livramento, escape para a vida dele. O interessante é que ele vai pegar as crianças, vai pegar os homens, vai fazer com que todo mundo comece a orar e a jejuar a Deus. Deus vai levantar alguém que muitas das vezes parece que não vai ser levantado para profetizar. Quem é? Eram os músicos, eram os levitas da casa do Senhor. Deus levanta alguém na congregação e diz, eita mistério, não temas, ó rei Josafá, esta peleja não é sua. Esta guerra não é sua. Parai e vede o grande livramento que o Senhor está dando nessa noite. É noite de livramento para a tua casa. Ei, Baracéui, é noite de Deus estar liberando uma palavra do céu para a tua casa. Mesmo que você fez coisas que não era para ter feito, eu sou Deus na tua casa. Eu sou Deus de livramento para os seus. Aleluias, eu creio nisso. Quando alguém sente que errou, e Josafá não foi diferente, mesmo sabendo que aquilo eram consequências de atitudes do passado, ele reconhece que sem Deus não dá, sem Deus é derrota certa. Tem muita gente que acha que sem Deus vai conseguir fazer alguma coisa, e Deus me trouxe aqui para te dizer, sem Deus você não é nada. Ele continua sendo Deus assentado no alto e sublime trono, mesmo você achando que você é o cara, por mim eu faço isso, eu faço aquilo, mas Deus é quem dá o livramento para muitos. Salmos de número 124, se não fora o Senhor, se não fora o Senhor aí que esteve ao nosso lado, os nossos adversários já nos teriam engolido vivo. Mas aí o Senhor diz, como um pássaro, eita, Deus nos livra do laço do passarinheiro. O laço se quebrou e Deus nos deu escape. Se não fosse Deus, hein? Muitos dos que aqui estão nem estariam aqui glorificando o nome do Senhor, mas foi a misericórdia, foi a graça dele, foi esse favor não imerecido que nós alcançamos, porque ele nos ama. Ele nos ama, nos ama, nos ama, mesmo quando estamos errados, mesmo quando pecamos contra Deus, Deus mesmo assim, ele olha com um olhar misericordioso e diz, ei, não temas que eu sou contigo, não temas que eu sou contigo, eita! Rebaracéui. E o interessante é que ele vai falar, logo depois de tudo isso, versículo de número 20 que eu li, e pela manhã cedo, Deus agora vai se revelar a vida de Josafá dizendo, olha meu filho, fica tranquilo. Está vendo esse povo todo que está se levantando contra você?
Fique em paz. Tem gente que entrou aqui hoje, o Espírito Santo. Rebabaracéui. Sabe, ouviu coisas que não era para ouvir. Até no trabalho ouviu coisas, se você não melhorar, eu vou te mandar embora. Mas quem é o homem? Rei da Baracéui. Demonte que binaracéui, péui. Deus manda dizer para alguns que aqui estão, Deus não fechou a porta, Deus dentro dessa porta está abrindo uma outra porta para você entrar, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua casa. Rei Baracéu, eu estou sentindo uma graça aqui, sabe? É uma graça nesse altar, Baracéu. Eita, Espírito Santo. Oh, olha, eu estou querendo ler, mas o Senhor está dizendo para muita gente, fique tranquilo, não temas, essa peleja não é sua, parai e vede o grande livramento que Deus está dando para muita gente aqui. Alguns conhecem a minha história, sou nascido e criado aqui em Águia de Ouro, só Jesus na minha vida, meu Pai do céu. Fui conhecer minha esposa num baile funk, lá em Belfor Roxo. Não me alegro de falar isso, mas de vez em quando Deus manda eu falar. Tem coisas do passado que Deus esquece, mas algumas vezes Deus fala para alguém. Fala porque Deus quer, sabe? Isso que eu falei, a mulher da minha mocidade. Conheci lá no baile funk, ela afastada dos caminhos do Senhor. Eu nascido e criado no salão do Reino das Testemunhas de Jeová, muita gente que me conhece. Rose me conhece desde novinho, foi minha vizinha por muitos anos, sabe da minha vida, dos meus pais, conhece minha família toda. E conheci ela nesse baile, não é só Jesus na causa. Aí, uma vez, eu visitando a família dela, a mãe dela sempre nascida e criada na Assembleia de Deus de Madureira, Ministério de Madureira, da Tijuca. E uma vez eu lá na casa dela, estava descansando, e teve antigamente tinha muito isso, né? E os irmãos de oração visitar, né? Hoje quase não vê mais isso, né? Esse irmão ia lá visitar, a irmã vai estar na consagração, leva a irmã lá depois da consagração, vai ter um cafezinho lá, mas no intuito de a irmã ir lá abençoar, o irmão abençoar, isso é coisa boa, né? E levou uma irmã lá de Niterói, Deus usa muito aquela irmã. E eu estava lá no quarto, né? E de repente Deus começou a usar a irmã, e para minha sogra dizendo, olha, fica tranquilo o teu coração, minha serva, porque aquele em quem a sua filha está hoje vai ser pastor na minha casa. Aí eu estava lá no quarto, eu ri, falei, eu estou rindo hoje porque eu sei de Deus me tirou, de onde Deus me tirou. Aí eu ri e falei, essa irmã é só Jesus, né? Eu, pastor, funkeiro, brigão, vou fazer o que na igreja, pai? Irmãos, estou no altar, não vou mentir no altar. Aí foi passando o tempo. Fui um dia no culto, aceitei a Jesus. Passou um tempo, eu comecei a me envolver com as coisas de Deus, porque quem é servo rapidamente vai se envolvendo. Fui dirigir os jovens, daqui a pouco estava em missões. Quando eu fui ver, já estava lá envolvido no ministério lá da igreja. Quando menos esperava, Deus cumpriu. Deus cumpre promessas. Deus é Deus de promessas. Satanás tem colocado na vida de muita gente na mente, teu filho não vai ser, o teu filho vai morrer, não passa de 20, não passa de 30. Quem é o homem? Quem é o homem? Arebaracel, a última palavra pertence a Deus. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Fica tranquilo, fica tranquilo. Rebaracel. Oh, aleluias. Josafá disse, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. E aqui eu já estou encerrando. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Josafá aqui agora está bem entendido. Antes, eu não estava ouvindo a voz de Deus. Me envolvi com algumas coisas que não eram de Deus.
as consequências vieram. Deus, pela sua misericórdia, levantou alguém na congregação para me dizer: não temas que eu sou contigo. E agora qual é o intuito de eu fazer com o povo? Crede no Senhor nosso Deus, estareis seguros. Crede nos profetas e prosperarei. Aí o texto diz que agora tem coisas que acontecem que é coisa de doido, né? Crente é meio maluco mesmo, né? Crente é meio maluco, irmão. Mas no maluco não vai ter nada, é meio louco, mas é diferente. Tem uns crentes que é meio doido, né? Mas as coisas de Deus são bem interessantes. A Bíblia diz que agora Deus fala: pega os músicos, pega os tangedores, pega os levitas, pega os instrumentos. Eu nunca vi ninguém para a guerra pegando instrumento de música. Já viu? Eu já vi pegando espada, pegando foice. Uma amiga minha, que é do Nordeste, ela lembra, sempre fala isso, pregadora, ela sempre diz que de vez em quando ela pegava a espada, isso é coisa do nordestino. Carioca não faz. Não é assim? Muito nordestino fazia isso. Eu nunca vi alguém para a guerra tocando instrumento. Já viu, pastor? Eu nunca vi, não. Para a guerra, meta a mão na espada, não sei o quê. Hoje aí é outras coisas. Né? Pega. Aleluia. Isso é coisa séria, o instrumento de Deus. É coisa santa. Toca sendo santo. Usufrui em santidade. As coisas de Deus são coisas, sabe? Tem alguém que está tocando teclado que está achando que nada está acontecendo. Deus, no mundo espiritual, está agindo, sabe, numa coisa linda. Aí pega, sabe, os músicos, coloca à frente. Eu sou músico e para frente de guerra tocar é ruim. Pega, sabe, pastor Leandro? Aleluia, Deus está falando muito forte aqui neste lugar. Pega os instrumentos e começa a tocar. Porque enquanto vocês vão começar a tocar os instrumentos e louvar a majestade santa, Rei Baracel, quando você começa a adorar esse Deus maravilhoso, o céu se abre, Rei Baracel. Deus, ele começa a movimentar. Os teus adversários vão ficar baratinados, batendo a cabeça, e Deus vai começar a agir. Ei, eu não falei que vai tocando. Rei Baracé, vai batendo. Rei da Baracé, vai tocando o instrumento. Vai louvando a majestade santa, porque eu vou começar a fazer coisas grandes e dar livramento. Dar livramento. Dar livramento para muita gente que está neste lugar. Louva! Eu sempre digo isso para minha esposa. De vez em quando eu faço comida lá em casa, Deus me deu agora esse hobby de preparar comida. Rapaz, eu estava em umas crises aí, pensamentos assim no meu trabalho, nervoso, né? Aí Deus mandou fazer algumas coisas. Se distrai lendo a palavra. Não se distrai, não. Vai ler a palavra. E Deus falou comigo: quando você está aqui, prepara a comida. Eu aprendi, melhorei na arte culinária, irmãos. Isso é vergonha? Minha esposa está ali. De vez em quando ela chega em casa, que cheirinho bom. Deus me deu graça de hoje eu sair do trabalho 4 horas da tarde. Que maravilha. E às vezes ela chega às 6 horas da noite, a janta está pronta. Aí Deus foi me dar uma estratégia, fazendo a comida, lavando a louça, passando o pano. Deus está falando para homens, é culto de homens. Eita! Eita! Quero ver alguém marchar agora, né? Aí eu comecei a fazer isso, irmãos. Peguei, comecei a preparar comida. Aí o que eu fazia? Ligava o som. Começava a louvar ao Senhor. Eu não sei as irmãs ou os irmãos, que enquanto você está varrendo, passando pano, é tão bom louvar a Deus, né? Ao adversário querendo entrar em você, eu glorifico, exalto esse Deus. Aí você começa a louvar, mesmo com aquela voz que não é a voz, sabe? Mas é uma voz de adorador. Que tem gente que canta bem, mas não louva bem. Louvar é diferente, é você rasgar o céu com o louvor que vem, sabe, do coração e da alma. Aí você começa a louvar. O adversário que queria entrar dentro do teu lar, ele começa a ser dissipado. As potestades começam a sair dos lares. Porque através do louvor, Deus, ele manifesta no meio do povo. Através do louvor, Deus se manifesta no meio do arraial dos inimigos. A Bíblia diz
que eles começaram a bater a cabeça um com o outro. Eita! Começaram a se destruir um com o outro. Enquanto você está louvando, enquanto você louva o nome do Senhor, os teus adversários estão saindo, ou por um caminho eles entram, mas por mais eles sairão. Quando eles tentarem entrar, o louvor, que é um louvor, sabe, do alto, vai começar a dissipar. Rebaracéui. Eita, Deus tremendo. Equipe de louvor, vem para cá louvar o Senhor. Eita, baracéui. Vem cá, equipe de louvor. É através do louvor. Tu não está entendendo. Você lá no teu trabalho a pessoa vem, eu vou te pegar, que eu não vou fazer. Deus louva. Está levantando calúnia lá na igreja, contra a tua vida. E Deus, quando você pensa, eu vou chegar lá na igreja, eu vou falar, Deus, continue louvando. Mas o meu filho está tão rebelde, quando chegar em casa ele vai ver, louva. Porque enquanto você louva, Deus vai se manifestar. Através do louvor. É através do louvor. É através do louvor. Louva, louva, louva. Louve. Louve a majestade santa. Exalte. Bendiga. Enalteça, exalte esse nome que é poderoso. É através do louvor, é através do louvor, é através do teu louvor. Os teus lábios são lábios puros. Não é lábios para louvar coisas do mundo. É lábios para você louvar os hinos da harpa, os hinos que são entoados aqui nesse altar. Creia no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus que está fazendo maravilha aqui hoje. Está rasgando, sabe, os céus. Está derramando dos céus. Sei, cabaraça. Eba, tchuquei, binaracel. Irabarás.